Olá pessoal, tudo bem? Hoje a entrevista vai ser com uma pessoa muito especial, mas primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê que a gente está aqui. A gente está aqui para inspirar você, profissional da área da saúde, a ser um empreendedor, a melhorar sua carreira, a pegar todo esse talento que você tem, o dom que você tem, porque eu sempre falo que você não escolheu a profissão, você foi escolhida por ela, mas esse dom que você tem, ele tem que ser mostrado para o mundo. E não ficar apenas em você ou apenas naquelas pessoas que você atende hoje. Eu sei que você pode atender muito mais gente, consequentemente ganhar muito mais dinheiro. E essa pessoa que está aqui especial é meu grande amigo, meu grande irmão, Coimbra. Eu tenho certeza que essa entrevista vai fazer você pensar diferente, mas principalmente ter aquele resultado que você sempre quis na sua profissão. Meu irmão, obrigado, seja bem-vinda. É uma bem-vindo. honra estar aqui. Deixar a Keila também. Deixa que você me dá mão aqui. Dar as boas-vindas para esse nosso amigo. Ok. Sou Keila Florencio, profissional de educação física, parceira de vida de Kenny Luiz e profissional também. Uma satisfação estar aqui hoje com você, Coimbra, entrevistando. Vai ser sensacional. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu vou começar. Hoje o Coimbra é um profissional de sucesso, um empreendedor, mas a gente sabe que vários momentos foram difíceis. Meu irmão, lá no teu começo, você pensava que você estaria como você está hoje? Nossa, já começou com uma pergunta. Já? Já, aquele voleio, né? É. Bom, eu acho que a gente não imagina, né? Porque pensar lá atrás, se eu estaria hoje aqui em 2024, nessa posição, nessa sala com pessoas especiais, de sucesso, outras pessoas assistindo a gente de sucesso, eu acho que a gente às vezes não imagina, mas a gente cria dentro da gente um propósito, né, e um desejo. Acho que foi falado aqui na mesa desejo, e eu gosto muito dessa palavra, mas o desejo alinhado à persistência. Então, assim, eu não imaginava, mas eu queria. E eu queria mesmo, que nem você falou outra hora. Então, eu queria muito. Mas não imaginava quando seria, né? Mas a fome de vontade era maior. Maravilha. A gente já começou com uma pergunta diferente já para inspirar vocês, mas fala um pouquinho do Coimbra. Quem é o Coimbra, como ele começou, como é que foi essa trajetória aí lá no início? Bom, o Coimbra se encantou pela educação física quando criança já, né? Meus pais sempre me incentivaram a fazer esporte. E eu brincava muito na rua, né? Arrancava o tampão do dedão no asfalto, né? Eu já criava algum brand ali, sabe? Que eu já ia lembrar hoje, né? É muito engraçado isso. E eu fui para educação física logo após do meu colegial ali, mas muito inspirado pelo judô, né? Fui faixa preta, sou faixa preta de judô, muito inspirado pelo meu pai. Meu pai foi um cara que sempre usou o judô como disciplina. Eu acho que é uma matéria fantástica. E ali eu fui conhecendo atletas olímpicos, atletas de alto nível. Fui parar num laboratório, fazer teste. E aí eu comecei a perguntar, nossa, que mundo é esse? E aí era o mundo da educação física. Eu falei, acho que é isso. E aí me apego muito àquilo que você falou, a educação física me escolheu. Falou, vem cá, acho que a gente precisa de você. Né? E comecei na educação física em 1999, né? Me formei em 2002 e hoje eu estou completando aí mais de 22 anos de formado. E esse foi meu encantamento. Lá atrás, o esporte me trouxe até aqui, né? A educação física me trouxe até aqui, conciliado a várias vertentes aí de estrutura, né? Disciplina, né? Dedicação, né? Conhecimento, a busca, né? A busca e a inquietude. Eu acho que isso me moveu muito ao longo desses 22 anos aí. Você sabe que ele falou isso agora? Me veio uma memória afetiva muito gostosa. Você falou em laboratório. Me veio muito forte. É uma experiência que eu tive numa pós-graduação em reabilitação cardíaca e grupos especiais, que a gente fazia laboratório no Instituto Incor, aqui em São Paulo. E me veio uma sensação muito gostosa de você estar ali junto com o paciente, você estar
tá medindo o lactato, medindo ali, fazendo espirometria. Então, me trouxe uma memória afetiva muito, muito legal, muito gostoso. Acho que é sobre isso. Quando a gente se encanta, é o encantamento que eu tive, ele nos move. Isso. É muito, né? Laboratório, esse trabalho ele impulsiona a gente, né? É muito legal. Você conhece outro lado, né? E assim, quem conhece são os profissionais que estão dentro, né? Infelizmente, a gente não consegue mostrar isso para o público, né? O que a gente sabe é o conhecimento que vai ser passado depois, mas o que a gente vive lá dentro é realmente mágico, é uma coisa transformadora mesmo. Então, lembrando lá do seu início da carreira, a gente falou um pouquinho de como foi, mas lá naquela época, teve algum professor, ou que não era professor, alguma pessoa que te inspirou a você, depois de formada, se estudar, a ser um profissional? Porque eu lembro, nessa época, eu formei em 2005, épocas parecidas, a gente não tinha muito esse lance de empreendedor. Então, as pessoas que nos inspiravam eram professores que eram bons professores técnicos, né? Lá naquela época, teve algum professor que te inspirou? E se sim, como é que ele está hoje? Porque assim, tem uma pessoa que me inspirou e hoje, infelizmente, ele não está mais entre a gente. Mas me inspirou muito e eu aprendi muito com ele, que é o Dr. Ivan. Tem essa pessoa aí que você se inspirou e se ele está hoje, como é que ele está hoje? Como é que ele está hoje na profissão? Eu tive um professor que infelizmente não está entre a gente, né? Mas ele até, eu me emocionei muito. Você me perguntou agora há pouco de um evento que eu fui e mais de 20 anos depois eu voltei na faculdade onde eu me formei. E esse professor, ele era o meu professor de basquete, o professor Oswaldo. E eu lembro muito, no meu último ano lá, ele conversou com toda a nossa sala. A nossa sala começou com 100 alunos e se formaram na época só 18. Isso foi assim, foi show, foi até um choque pra gente, né? Esse final ali, porque daí a gente relembrou todo mundo que começou no início, ali no primeiro ano. E eu lembro que ele falou uma coisa pra gente ali, e aí automaticamente ele foi conversando um a um e ele falou assim, não para aqui, o conhecimento não para aqui. Você vai ter que buscar. A faculdade é um primeiro trampolim. É um primeiro trampolim. Então você precisa buscar. E isso ficou latente na minha cabeça. Isso ficou ali. E a partir daquele ponto, quando eu saí, né, eu falei, bom, chegou a hora, que é onde muitos jovens hoje se encontram, né, se formam, vão para o mercado, e agora? Como é que eu me posiciono? E hoje, assim, o mercado é muito concorrido, né, muito forte, né, só os leões, né, mais fortes sobrevivem. Então, isso foi muito marcante para mim, né? O professor Oswaldo foi um representante ali da educação física na Univap, né, Universidade do Vale do Paraíba. Recentemente eu tive num evento lá e foi muito marcante. Fiquei muito emocionado na abertura da minha palestra, porque relembrar, mais de 20 anos depois, eu pisar na mesma sala onde eu defendi o meu TCC. Isso foi muito legal, né? E ele me inspirou através dessa inquietude, né? É agora começa, é o primeiro trampolim. Agora você vai para o segundo. Vamos embora. Vindo aí dessa inspiração, sabemos que você é um gestor aí extraordinário, né, referência para muitos profissionais, para muitos negócios. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de quais estratégias lá no início, quando aquele cara começou na sala de musculação, pensava, quais os artifícios que você usou para falar assim, eu vou chegar, não só ficar aqui, mais alto, eu quero chegar mais alto. Então, assim, teve algumas estratégias e como é que foi colocar isso em prática para se tornar esse gestor de sucesso? Olha que legal, essa pergunta, ela faz eu retomar uma lembrança muito gostosa, né? Quando pela primeira vez, eu pisei numa sala de musculação, eu pisei já numa rede grande de academias, né? Porque até então eu não conseguia emprego. Eu ficava de professor substituto em academia, né? Eu ia lá, dava uma aula de bike, dava uma aula de step, dava uma aula localizada, aí eu ficava um final de semana numa musculação, mas não era isso que eu queria ir além. E eu lembro que na época eu estava lendo um livro chamado O Segredo, na época. E esse livro, ele tem um gatilho mental que é o seguinte, é o desejo, né? Você coloca na tua cabeça o teu objetivo e vai atrás dele até você conseguir. Eu lembro que eu estava no telefone com um amigo meu e eu estava estagiando numa academia aqui em São Paulo e eu não estava feliz.
Não era o que eu queria estar mais perto dos meus pais e tal. E aí eu liguei para esse amigo e falei, cara, eu entreguei meu currículo nessa rede e eu vou entrar. Ele falou, pensa assim, porque foi ele que indicou esse livro para mim. E aí eu falei, Ronaldo, eu quero estar nesse lugar. Ele falou, cara, vai acontecer. E uma semana depois eu estava trabalhando nessa rede. Uma semana depois. E é uma parte da minha história, porque daí quando eu entrei nessa rede, a primeira coisa que eu pensei, vindo para sua pergunta, quem são os melhores que estão aqui? Eu falei, eu preciso buscar essa referência, mesmo que o teto deles seja muito mais alto que o meu. Mas eu preciso buscar essa referência, eu preciso estar lá. Né? E aí eu comecei a observar. Eu falei, vou olhar esses caras trabalharem. Então, assim, eu fazia minhas horas, né? Mas eu ficava na sala treinando. Mas, na realidade, eu ficava treinando e olhando. Né? Pô, ele entrou como personal, uniformizado, cara, barba feita, camisa nova de personal, identificada. Nossa, ele usava um cinturão. Aí ele pendurava a toalha do aluno, que ele fornecia, higienizado, o aluno tirava de um plástico, e a garrafa de água, que ele também fornecia porque ele trazia numa bolsinha térmica e disponibilizava, com gás ou sem gás, gelada ou sem gelo. Eu falava, é sobre isso? Ali começou o despertar da famosa frase que eu aprendi numa startup, né, user experience, né, experiência do usuário, né, experiência do cliente. Eu falei, é sobre isso. E foi ali que começou a minha jornada na sala de musculação. Eu falei, eu preciso começar a fazer o que as pessoas não fazem, que é cuidar de pessoas. E não se preocupar com o número, né? 3 de 10, 4 de 12, intervalo, volume. Não, é cuidar das pessoas. Então, acho que esse foi o primeiro momento de sucesso que eu comecei a visualizar. E aí veio muito na inquietude. É isso que eu quero. Eu preciso chegar nesse nível. E observando, você aprende, né? Você, no dia a dia ali, você consegue chegar próximo, né? Desse resultado. A posição de observador te permite observar tridimensional. É você atuando ali como instrutor, tu consegue fazer um comparativo com você mesmo, você consegue ter a sua visão crítica e analítica, né, do contexto, que é o que você trouxe de melhor ali, e ainda consegue observar dentro do treinamento como tu pode aprender a ser um profissional melhor. Então, eu também compartilho desse mesmo pensamento, que você, na posição de observação, de observador, você só tem a ganhar. Sempre, nunca tem a perder. E, infelizmente, quando a gente coloca estágio observacional, que a pessoa tem que ir, e é o que deixam a desejar, eles não vão. Eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, fazer o estágio observacional, você ser um observador, você vai aprender muito mais do que qualquer livro. Não, e só pegando um gancho, né? E também teve uma diferença, né? A partir do momento que eu comecei a colocar em prática, eu vi que nem sempre tudo que eu observei funcionava no dia a dia. Isso é importante. Né? E aí o famoso teste na prática. Né? Aí eu fui moldando a metodologia exclusiva Coimbra. Foi ali que eu fui modelando. Baseado nisso que você falou, e que você respondeu agora, e hoje, né, você está no momento, você tinha uma academia de sucesso, tem, né, uma academia de sucesso, e está investindo numa segunda unidade gigantesca. Não satisfeito, você está investindo em outro empreendimento. Nesse momento agora, e nos momentos lá atrás, quando você depois virou o gestor aí dessa companhia de academias, o que mantém você motivado para sempre querer mais? Para sempre querer... Porque, por exemplo, você trabalhava nessa academia, eu tenho certeza que você tinha um salário bom, e que se você tivesse lá, você ter aquele salário, que era um salário ok, acima da média da maioria, mas o que mantém você motivado a sempre querer mais, a sempre querer mais? Eu sei que muito provavelmente você não vai parar por aí, você vai querer mais também. O que mantém essa motivação? O que faz com que você queira dar esse passo próximo? Olha que legal, eu queria pegar só um gancho antes de responder desse o que eu quero mais aí, aonde recentemente a gente esteve em Curitiba, né, e lá foi um berço que eu fiquei mais de 10 anos gerenciando, né, essa rede de academias, e foi muito legal. Olha o que eu encontrei, eu fui visitar a unidade que eu não pisava há 4 anos, desde que eu saí, mais de 4 anos, né, e quando eu cheguei lá, eu fui
tão bem recebido que as pessoas perguntaram assim para mim. Elas me seguem, sabem o que eu estou fazendo, mas elas perguntaram assim: você está voltando? Isso me emocionou de uma maneira que eu falei: nossa, acho que eu deixei um trabalho muito bem feito aqui, né? Porque foi unânime. Todas as pessoas que eu encontrei me perguntaram: você está voltando? Sério? O que você está fazendo aqui? Você não veio à toa aqui. Então, acho que isso fortalece tudo que eu fiz lá atrás, né? Mas, vindo para a pergunta central, o que me motiva? E aí, assim, né? Hoje, nós temos uma academia de sucesso, que é a ECO, Unidade 1. Ela é musculação e ginástica. Nós construímos um legado lá, um legado. E nós estamos partindo para uma segunda unidade, que é muito próxima, ela fica a 1,2 km dessa unidade 1, só que com um produto diferente, né? A gente entrou para o meio aquático e para o meio bootcamp, né? Que são duas coisas que a cidade é muito carente, a cidade de Jacareí é muito carente. E aí eu estou entrando em outros negócios, né? Como você falou, eu sempre tive aquela lei, e eu aprendi isso muito ouvindo o Flávio Augusto, né? Da diversificação da sua esteira de produtos, porque os meus negócios são meus produtos, né? São meus produtos. E aí eu estou entrando hoje num ramo bem diferente da educação física, mas é muito engraçado porque eu vou ajudar os alunos na academia, né? Mas vou oferecer algo na minha padaria para eles, né? Para fazer esse bem casado. E o que me motiva mais, Keiner, vindo, né, para a sua pergunta, eu acho que assim, a minha inquietude é do desejo de me preocupar com as pessoas, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, porque assim, hoje eu tenho viajado bastante, eu tenho feito mentorias, eu tenho olhado não só para o mercado fitness, mas mais para o mercado de pessoas. E o que eu vejo muito é a não preocupação do empresário hoje com os seus funcionários, com os seus clientes. Eu chamo muito de primeiro cliente, segundo cliente, né? E normalmente quando eu pergunto qual é o seu primeiro cliente, o empresário sempre fala: é o meu aluno, é o meu cliente aqui dentro, né? É o usuário que vem. Não é o seu funcionário, né? Então assim, hoje o que me motiva mais é trabalhar com pessoas e desenvolver as pessoas e trazê-las elas para perto. Eu acho que isso engrandece qualquer resultado, vai engrandecer o seu resultado. Agora eu vou colocar uma pergunta em cima disso. Quais são suas melhores práticas que você tem aí para motivar e reter esses profissionais que atuam e trabalham com você? Olha isso, hoje, né, graças a Deus, a nossa rotatividade de funcionários, ela é muito pequena a nossa academia. Para vocês terem uma ideia, ali, acho que o departamento que normalmente mais tem rotação numa academia é vendas e recepção, né? Só que, por exemplo, nosso time técnico, a gente não tem uma rotatividade há mais de um ano, né? A nossa equipe comercial acontece ali uma a cada 6 meses. Mas o que mais a gente trabalha com essas pessoas, primeiro, é o ponto de atenção de deixar elas próximas da gente. Ou seja, você, empresário, gestor, dono, tem que estar acessível. Então, acesso à pessoa que trabalha com você, a você. Porque assim, para pensar, né? Se eu não disponibilizo essa acessibilidade do meu funcionário até a minha mesa, você entende que, por exemplo, eu sou um empresário júnior ainda, né? Então, assim, eu estou no início de uma carreira empresarial e é onde eu preciso formar lideranças e formar pessoas. Então, essa acessibilidade vai me abrir a mente e vai abrir a mente dos meus colaboradores de que o crescimento é inevitável. O crescimento vai ser uma constante. Então, isso é muito importante. Ótimo. Muito bom. Pessoal, o que a gente está falando aqui é o seguinte. A gente está falando com um professor de educação física que era personal, que foi personal, e hoje tem uma academia com mais de 400 alunos. Mais de 1.400 alunos, está investindo milhões na segunda unidade, porque muita gente fala assim, mas aqui também, mas também, quantos alunos tinha quando você comprou a academia? Nossa, vamos lá. Bom, no meio do olho do furacão, né, chamado pandemia, eu conheci meus sócios, Diego, Carlos e a Luciana, né, que é da unidade, a Luciana é esposa do Diego, o Carlão
é meu amigo, meu irmão hoje lá, né? E eu conheci eles estavam gerenciando o operacional ali pós-pandemia com 70 alunos. 70 alunos. E aí a conta não fecha, né? E o Carlão fala, né? Eu chamo ele de Carlão, ele é baixinho, mas ele gosta de ser chamado de Carlão, vocês vão conhecer ele. O Carlão fala, né? Que eu fui enviado lá. E não era pra gente ter voltado para Jacareí. Era muito engraçada essa história. A gente passou por lá, ficou e estamos até hoje lá. A gente queria ir para outro lugar, né? Mas é o propósito, né? É para ser, é para acontecer. E aí, quando eu fui treinar, né? E vou contar um lance engraçado aqui. Antes de eu gerenciar essa rede de academias que a gente conversou agora há pouco, eu fui o primeiro coordenador dessa academia que eu sou dono hoje. Eu fui o primeiro coordenador lá. Antes de tudo. Só que assim, eu não tinha experiência nenhuma como gestão, né? E aí o que acontece? A gente assumiu essa academia pós-pandemia com 70 alunos, naquele abre e fecha, né? Pode abrir 3 horas de manhã, 2 horas da tarde e mais 2 horas da noite. Então você entrou para trabalhar nessa academia, treinou? Eu entrei para treinar e eles me convidaram para ser sócio. Ah, legal. Porque eu já dava muita consultoria para outras academias. E eles acompanhavam o meu trabalho. E quando eu entrei, eu me deparei num desafio muito grande. E eu cheguei para a Lu em casa, minha esposa, eu falei assim, ó, seguinte, estão me oferecendo uma sociedade, se eles me derem 0,5%, eu tô dentro. É o desafio, é o propósito. E chegou lá, os caras, não, 33, 33, e foi embora. Dividiu tudo igual e eles compraram o quê? O meu conhecimento. Eu tinha o know-how, eles tinham a vontade, e a gente começou a fazer um trabalho, né? Hoje, a gente soma aí praticamente 1.400 alunos, né? E nós vamos inaugurar a unidade 2 já, com mais de 400 alunos inscritos, né? Uma coisa surreal, assim. A gente não abriu nem o próximo lote e deve inaugurar 20 de setembro agora. 70 para 1.400. Mesmo espaço? Mesmo espaço, só que diferente. Mesmo espaço, só que diferente. Tá bom. O que tem diferente? Olha isso, vamos lá, né? Quando eu entrei pro jogo, né? Pro play, a gente como gestor, né? Ao longo dos anos, você precisa pensar em alguns pilares. Eu gosto muito daqueles 3 pilares importantes que se interligam. Acho que eu já conversei sobre isso com vocês dois, que é o operacional, tático e o estratégico, né? Isso envolve colaboradores, clientes, ou seja, pessoas, e você, né? E você é o alicerce central de tudo isso, porque muitos empresários têm seu início de carreira, como eu tive também, já limpei banheiro de academia, já fui varrer, já fui recepcionista, já fui vendedora, já fui professor de musculação, isso tudo na Eco, tá? No Sabe início. que uma vez eu estava cortando rapidinho, assim, não vou deixar você perder o raciocínio. Eu trabalhava numa academia também de instrutora e eu tinha que limpar espelho, tirar lixo e tal. E eu deixava para fazer no horário do almoço, perto, porque não tinha tanto aluno. Muitas vezes eu tinha até vergonha. Eu falava, meu profissional comeu, eu estou limpando espelho. E os alunos treinando, e eu, no meu horário de trabalho, limpando espelho. E o espelho uma vez me cortou. E eu cortei o dedo profundamente. E eu estava sozinha na academia, e os alunos treinando. E aí eu achei que eu ia desmaiar, porque o corte foi profundo, e um aluno foi me socorrer. Resumindo a história, o dono teve que vir assumir a academia, e eu fui levar ponto para o hospital. Caramba. Pois é, e aí, enfim. Mas continuei limpando o espelho para ele, porque ele não se comoveu na história. Mas valeu a pena essa experiência. Vale a pena, vale a pena. E aí o que acontece? Eu olhei para esses 3 pilares e falei, bom, a gente precisa se posicionar dentro do negócio primeiro. Não adianta você querer mudar o negócio sem você se posicionar. Eu falei, bom, todo mundo tinha um salário lá. Eu, Diego, Carlos, a gente tinha um salário. E aí o que acontecia? Eu virei para eles e falei, a gente vai ficar sem salário. Nós vamos contratar. Cara, você tem que tomar uma decisão. Olho do furacão, aquela incerteza. Eu falei, gente, a gente não pode brincar com o nosso negócio. Nós precisamos ir para cima. E eles toparam, né? Não, vamos. É difícil. Todo mundo tem família. Todo mundo tem suas contas. Mas a gente precisava, num tempo recorde, que era 30 dias, fazer acontecer e aumentar o faturamento, né? Bom, o que nós fizemos? Contratamos, colocamos pessoas e treinamos pessoas, porque é o primeiro passo do empreendedor. Não adianta você colocar uma esteira de ultra tecnologia, um equipamento que fala sozinho, se você não tem pessoas. Não adianta. É sobre isso. É sobre isso. Nós investimos primeiro em pessoas. E aí, nesse investimento inicial que nós fizemos, nós achamos alguns talentos
que eu vou falar para vocês, estão com a gente até hoje. Danilo, Vinícius, Cris, Thales, são professores que nós investimos, que estão com a gente até hoje, é a primeira leva. E são referência hoje na nossa academia. O que nós fizemos em segundo passo? Estrutura, né, gente? Só que não é estrutura de prédio, é primeiro equipamento. Porque é o que o cliente usa. O prédio está ali, ele não vai cair. A parede pode estar feia, o ventilador pode estar empoeirado, fiação feia, mas o equipamento faz primeira diferença. E aí nós fomos atrás de uma empresa muito séria, que um amigão meu é CEO dela, e eu falei para ele, ó, seguinte, assumimos, né, novo CNPJ, aí vocês são empreendedores, vão saber o que eu estou falando, e muita gente que é empreendedora aqui vai saber, como é difícil conseguir crédito no começo, né? Você falar, ó, meu CNPJ é novo, é fácil, né? Não, não é fácil. Aí o banco vai lá e fala para você assim, não, você tem que ter mais de 1 ano de CNPJ, movimentações acima de X reais. E eu peguei o telefone e liguei para esse amigo que é CEO da Espido. Falei para ele, Paulo, seguinte, não tenho nada e preciso de esteira. Como é que a gente faz? E eu sempre dei consultorias para academias, indicando ele, e as academias fechavam, porque é uma boa indicação, material importado, cara, de altíssima relevância no mercado. O que ele fez? Coimbra, eu acredito em vocês, estou mandando as esteiras sem contrato, sem nada. Aquilo foi muito foda. Aquilo, assim, quando as esteiras chegaram, meu sócio, o Diego, eu estava dando aula para minha mãe. A gente tinha 4 esteiras velhas que mal funcionavam. Até me emociono em falar nisso, porque foi um momento muito difícil que a gente tirou de casa para colocar na empresa. Aquela ali sofreu um monte comigo. E eu falei, calma, vai passar, calma. E aí, o que aconteceu? As esteiras chegaram, eu estava dando aula para minha mãe, era minha única aluna, né? Eu cuidava dela, né? Hoje ela treina com uma outra professora, mediante aos negócios ali e tal. E aí, o Diego falou, cara, o louco do Paulo mandou as esteiras. E as esteiras estavam chegando. E os alunos começaram a ver. Tipo, realmente um aluno chegou para mim e falou, pô, agora vai ter mudança aqui, né? Porque nós compramos a academia com 70 alunos. A academia já existia há 15 anos, sem nenhuma reforma. Sem nada. Antiga, ultrapassada. E aí começou. Depois que nós conseguimos mudar todo o layout estrutural de equipamentos, não satisfeitos, vamos fazer obra. Aí fui para casa, virei para a Lu, falei, seguinte, nós não temos dinheiro, mas a gente contratou uma arquiteta e um designer, e eles foram e fizeram todo o desenho. Daí, a gente já está com 1 ano de movimentação no banco. Aí o banco falou que a gente pode usar a nossa casa de garantia. Você deixa? Falei para ela. Decisão difícil, minha gente. Falei, vambora. Ela falou, topo, tô junto com você. Bom. E aí nós usamos, o Carlão usou a casa dele, o Diego a dele e eu a minha. Né? E aí a gente reformou todo o nosso espaço. Acho que vocês conhecem dos vídeos, né? A gente posta lá as aulas e tal. Enfim. Bom, academia repaginada. E a gente muito bem posicionado na cidade. Né? A gente... Nessa época a gente estava com 600, 650 alunos, indo para 700 alunos. Indo para 700, a gente tomou essa decisão. Por quê? Se a gente não toma essa decisão, a gente fica naquele número. Você falou uma coisa bem importante, pegando um gancho aí. Primeiro você falou da motivação de você dar acesso à sua equipe, aos seus colaboradores, isso é muito importante. E vendo essa pessoa que te ajudou, você conhecendo pessoas, você tendo acesso, você está no ambiente correto. Você serviu ele, você indicava ele para algumas coisas. E olha o quanto é importante a gente servir o outro, né? Muito logicamente a gente faz de todo o coração, mas sempre, como diz Napoleão Hill, a gente serve as pessoas também. E quando a gente cria essa amizade mais profunda, esse laço mais profundo, esse acesso, nós temos que contar com pessoas que, quando a gente estiver precisando, vão nos ajudar também. Da mesma forma que você, talvez, se tivesse condições, também o ajudaria. E é ser cercado dessas pessoas. Então, é sobre acesso, é sobre ambiente e é sobre servir. Muito legal. Não, e até queria colocar, você falou uma palavra muito importante, que eu até ia mencionar, que é ambiente. Né? A ambientação muda o seu negócio. É muito engraçado que os professores que estavam no começo hoje, eles têm algumas funções diferentes na nossa academia. Né? E vale lembrar, quando eu falei de pessoas, não é só reuniões, tá? É dar condições e conhecimento a elas.
para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de academia, nós fizemos a cada 15 dias reuniões e treinamentos. Hoje é todo mês. Mas lá atrás era a cada 15 dias. Então as pessoas perguntam, como é que você tem uma equipe tão forte? Né? Eu sempre falo, eles buscaram ser fortes. A gente só deu a ferramenta. Então, pegando carona no que ela falou e no que você falou, que nada mais é do que o networking e a conexão. Inclusive, você está aqui também por isso, né? Porque a gente se conectou. O que você atribui, ou o quanto você atribui do sucesso que você tem hoje ao networking e as conexões que você fez e que você faz constantemente na sua vida profissional? Eu sempre fui muito bem relacionado, assim, e sempre tive facilidade de querer me relacionar com as pessoas, né? Sempre busquei isso. Quando eu te conheci, né, foi através de um amigo nosso, eu até tive com ele 2 dias atrás aí, o André. E quando eu te conheci, eu reparei num ponto que me chamou a atenção, não sei se você vai lembrar, que a gente estava numa roda, você estava numa roda do lado, e aí eu lembro que uma pessoa puxou um assunto e pediu para eu falar o que eu estava fazendo com esse resultado. E aí eu comecei a falar. E aí você virou para a roda e me observou. E ficou me observando, falando, me perguntou algumas coisas, eu respondi, a gente virou uma conversa muito técnica, né, de vendas. E aí você me falou dos seus resultados no online, daí eu falei dos meus resultados na parte física, e a gente sempre se conectou dizendo assim, nem tudo foi fácil, nem tudo deu certo em todos os projetos. O que mais pesa para mim, nesse relacionamento, nesse network, é a adesão e o talento que as pessoas, e você tem muito forte esse talento, né, de praticar a escuta. Sabe, de ouvir as pessoas. E isso me chamou muito a atenção. E eu gosto de estar numa mesa com pessoas mais fortes do que eu. Né? Vocês dois são 2 referências para mim hoje. São muito fortes. Né? E eu gosto de estar nessa mesa porque, assim, eu falando, eu aprendo. Né? E aí, sabe o que aconteceu naquele dia? Eu me deparei numa situação muito, muito inusitada. Né? Eu sentei do lado da minha esposa, depois a gente foi para o evento, sentei e eu falei assim... Eu acho que eu não sabia a dimensão da mesa que eu estava sentado agora há pouco. Ela falou, por quê? Eu falei assim, os caras referências da área me ouviram por 2, 3 minutos ali e eu fiz um network muito forte com eles. Teve uma conexão muito forte. E aí eu falei de você. Eu falei, eu conheci um cara fantástico da fisioterapia ali, o Kenner. Eu falei, nossa, e parece que eu conheço ele há tanto tempo. Então, assim... Esse poder que as pessoas possuem, né? E no teu caso foi isso naquele dia, né? De praticar essa escutatória, sabe? De ouvir o próximo e permitir que a gente coloque um pouco da nossa experiência na mesa para a gente aprender. Porque assim, ó, a minha ideia naquele momento era colocar isso na mesa e ouvir de vocês o que eu estava fazendo de errado e o que eu poderia melhorar no meu negócio. Era a minha ideia, né? E vocês fizeram isso comigo. Tipo, ó, não olha só para cá, é um produto. Eu lembro que eu escutei isso de vocês todos ali. Né? E a gente tem amigos em comuns naquela roda. Então, eu acho que o valor do ouvir, para mim, faz muito sentido nesse network, Ken e Keila. Faz muito sentido, porque, poxa, a gente, às vezes, e eu falo isso para meus colaboradores, mas se você puder ouvir as pessoas, por favor. Né? E assim, os clientes. Ouçam os seus clientes. É difícil uma academia que tem ouvidoria, né? A gente tem medo de colocar e saber a proporção que isso vai tomar, porque talvez não aprendemos a lidar com a crítica. E eu falo para você, o empresário que colocar isso como um alicerce muito forte no seu dia a dia, tá? Esse cara cresce, né? Eu lembro muito da história do Walmart, né? Se você pegar a história, ele não estava entendendo o porquê o supermercado não estava indo bem. O que ele foi fazer? Foi para o front. Ouvir quem? Quem compra. Quem está lá. Quem consome o produto. É sobre isso.
a gente está falando de algumas coisas muito boas, mas sempre é bom também pegar uma pergunta um pouquinho mais, não é chata, mas é mais difícil, digamos assim. E eu mesmo tenho um pouco de dificuldade para isso, mas como é que você lida com os feedbacks negativos, com as coisas que acontecem que saem um pouquinho do seu controle e que você fala, putz, e agora? As pessoas estão me falando isso, você sabe que não está no caminho certo, as pessoas falam para você, como é que você lida com isso? Você lida bem, você consegue mudar de trajetória fácil ou não? O feedback negativo, né? Eu falo assim, né? Crítica construtiva, né? As pessoas dão esse título, né? Crítica é crítica. Crítica é crítica, tá? Ser construtivo é o que você vai fazer com ela. Tá? Ser construtivo é o que você decide fazer com ela. E assim, quando a gente se depara com algo que é muito negativo, né? Uma crítica muito pesada, principalmente, por exemplo, assim, o que diz relacionado ao teu negócio e aos teus colaboradores. Eu vou falar para vocês que esses 2 pontos doem muito você ouvir. Mas eu lidando com isso é o seguinte, né? É aquele velho mantra, né? Respira. Pensa. Enquanto o teu cliente está reclamando, está falando, ou o teu colaborador também, tá? Ele é teu primeiro cliente, então assim, por isso que eu falo, a prática da escutatória com eles tem que ser muito forte, né? Você precisa ouvir e olhar por outra perspectiva. Você precisa olhar. Não é só a sua. Então o que você tem que fazer? Pegar o helicóptero, subir e olhar para o todo. E no todo, você achar o ponto ideal de gatilho para você melhorar aquela situação. E é difícil. Eu vou falar para vocês que quando a gente tem algo muito negativo e latente que está impactando os clientes, seja o meu colaborador, funcionário ou os meus alunos, né, eu levo um tempo para digerir. Dependendo da informação, eu levo um tempo, confesso para vocês. Tá? Mas eu preciso tomar uma ação rápida. Eu não posso postergar aquilo. Eu preciso buscar estratégias. Então, eu acho que o ponto-chave é, primeiro, absorver o impacto. Segundo, saber o que fazer com esse impacto, porque você tem que devolver isso. Tá? Só que você tem que devolver de uma forma. Lembra do construtivo, né? Veio, tá? Como eu vou construir isso? E como eu vou contornar essa objeção ou essa situação? Entendeu? Então, esse é um ponto crucial para mim. E segundo, acompanhar. Tem que acompanhar. Você não pode hoje receber uma crítica, absorver ela, legal, aí você cria um planejamento estratégico para ela, resolve, mas não acompanha. O resolver não está garantido. Eu sempre falo isso para meus professores, quando você vai entrar em contato com o cliente para renovar a ficha de treino dele. Aí você vai, por exemplo, a vendedora fez a ponte, aí o professor faz o CRM nosso. Aí ele liga. Aí o aluno agendou o aluno. Beleza, o aluno está agendado amanhã, 3 da tarde. Está concluída essa ação? Não. Por quê? Não chegou amanhã, 3 da tarde. Não chegou. E se ele faltar? Você entendeu? Então tem que acompanhar. E você falou uma coisa muito legal, que é esse acompanhamento, porque pensando no tema que a gente está falando aqui, quando gera essa preocupação, é algo que está ali, e você não acompanha, ela pode virar um problema maior ainda. Então, é mais fácil você já acompanhar e tentar resolver, achar a solução para aquilo, antes que aquilo se torne um problema maior e realmente tire o seu sono. Porque muitas vezes a gente só fica de olho ali, preocupado e não toma atitude. Então, tem que existir uma ação e uma estratégia que vá resolver isso. Acho que é importante. Não, com certeza. É a famosa bola de neve, né? Minha avó falava, né? Se você demorar para resolver, vai aumentar esse problema. Se você deixa o bichinho crescer. E tem uma coisa também, puxando o gancho dessa pergunta, às vezes até a Keila fica brava. Casos de família no ar. Porque assim, algumas coisas acontecem, como por exemplo, o atraso na obra, né? É uma coisa que você não tem controle. E o estoicismo fala isso. Se você não tem controle, não tem o que fazer. Tá resolvido. Tá resolvido. Você é de boa com isso? Porque assim, eu sou assim. Tá acontecendo isso. Eu vou fazer o quê? Assim, se eu tenho controle, eu tenho influência sobre, eu consigo, por exemplo,
qual seria a sua influência em atrasar a obra? Putz, o engenheiro ou enfim, outra pessoa deu mancada. Eu vou trocar, eu vou cobrar mais. Mas é uma coisa que você não tem um controle. Você pode ter influência. Agora, se você... Não, eu vou lá bater martelo que eu sei que... Beleza, aí você iria. Eu sei que você iria. Mas quando você não tem um controle e a situação ela não está favorável, qual é a sua conduta? É ficar de boa engraçado, também? a Lu tá rindo ali, mas, Tá rindo, cara, né? aconteceu... Eu aqui por dentro não posso falar muito da situação, porque temos personalidades diferenciadas. Mas, ó, aconteceu ontem. Esse caso vai ser fresquinho aqui pra mesa, né? Ó, a gente começou o projeto da segunda unidade há 1 ano e 10 meses atrás. Ok? Beleza, até lá, né, tem chão. Há exato 1 ano começou a obra. E aí a empreiteira, com um time que nós escolhemos ali de arquitetos e engenheiros, nos deram uma data. Tá? Beleza. Quando virou o ano, a data era 30 de janeiro. Né? Essa equipe, não a empreiteira estava tudo bem, tudo correndo normal. Essa equipe veio, fez reunião com a gente e então. E a gente já tinha vendido mais ou menos umas 200 matrículas. Tá? Vai ter que ficar para 30 de março. Engoli seco? Né? Beleza. Ficou aquilo. Aí, o que nós fizemos? Entramos em contato com as 200 matrículas, um atraso na obra, assim assado. Por quê? Porque o material que nós compramos da China demorou para chegar, atrasou, enfim, uma série de coisas, né? Cara, 0 reclamações. 0. Beleza. Legal. Aí, quando entrou março, né? Essa equipe veio e... Então, ficou para julho. Peraí. O drop foi muito maior de janeiro para março, né? Que é março para julho. Aí a gente olhou um para o outro. Caramba, e a gente tinha acabado de lançar outro lote de venda. Com a data. Porque foi... Né? E a gente acompanhava a obra. A gente estava, né? Não. Vai dar. Não, vai dar. Steel frame, isso aqui, assim, assado. Paraná, vai dar. Não deu. E aí, foi para esse momento. Entramos em contato com todo mundo de novo. 0 reclamação. Por quê? Porque nós aprendemos com pessoas, né, do digital, né, como vocês, a estruturar o modelo de venda, o pitch de venda, como vai fazer a venda, né? Enfim, ninguém pediu o dinheiro de volta, é uma pré-matrícula de reserva numa condição muito especial, beleza. E as pessoas entendem, se eu desistir, eu vou perder essa condição especial. Então, né, beleza. E aí veio a notícia, há 2 semanas atrás, de que o julho seria 20 de setembro, mas com martelo batido. Por quê? Nós trocamos a equipe técnica. Entrou uma outra empresa de arquitetos e engenheiros, que realmente acelerou a obra demais. E aí, quando a gente foi, deu alívio. Só que ontem, no dia de ontem, uma aluna dos quase 500 matriculados, uma aluna falou, quero meu dinheiro de volta. Só que ela não escreveu assim, quero meu dinheiro de volta. Não. Ela escreveu um testamento, colocando todos os pontos chaves negativos do atraso. Meus filhos, olha isso. E isso é lição. Porque às vezes as pessoas olham, eu vou dar uma palestra, eu vou gravar um podcast. Cara, nem tudo são flores. A vida, ela é não linear. Eu adoro. Eu tenho um livro que era cabeceira, né, de treinamento de musculação, que era não linear, né, do Fleck do Kramer, que ficava na minha mesa lá, e eu sempre gostei desse termo. A vida é não linear, é entre altos e baixos. Né? E quando eu tomei esse feedback dela, e eu li na mensagem ontem, liguei para gerente de vendas, falei, vamos trabalhar essa resposta junto? Junto. Porque me corroeu na hora. Eu falei, assim, porque na hora, você para e pensa, né? Será que é só ela que está pensando isso? Será que é só ela que está com o desejo de reclamar? Será que não tem mais alguém? E isso impacta o nosso negócio. Isso impacta o nosso dia a dia, porque a gente está impactando outras pessoas. Mas assim, quem faz obra sabe que tudo pode acontecer, né? E aí a gente assinou um novo contrato, tudo posicionado, beleza. Eu falei para ela, vamos construir a experiência com ela de novo, vamos reiniciar. E aí eu sentei não, né? Liguei, tava numa feira,
E aí liguei ontem para a gerente de vendas e falei o seguinte, vamos traçar um plano de ação para contornar essa objeção, tá? Mas nós não vamos no preço. Nós vamos até o coração dela. Eu falei, a gente gostaria muito que os seus filhos tivessem essa experiência na nossa academia, que vai ser diferenciada. Imprevistos acontecem, tá? Mas eu tenho uma oportunidade para você aqui. Falei assim para ela, você gostaria de saber o que é? E parei aí, né? Fiz o gancho, né? E aí, depois do gancho, eu fui lá e falei, vamos lá. E ela respondeu, eu gostaria, o que seria? Eu falei, Fernanda, faz assim, manda mensagem para ela, dizendo que a gente vai dar uma condição especial para ela, mas não de valores de preço. A gente vai aumentar a esteira de produtos dela, a adesão, porque a gente tem vários produtos lá, né? Não é só piscina, né? Tem vários outros trabalhos. Se ela ficar com a gente, e o último prazo é dia 20 agora de setembro, que vai inaugurar mesmo, como todo mundo, a gente fez o comunicado, e beleza, todo mundo joinha, ok e tal. Moral da história, né? Ela ficou. Nos deu, e ela escreveu, vou dar essa última oportunidade. O que isso mexeu comigo? Eu tenho que entregar. Ponto. Eu tenho que entregar. Então, meu telefone parou ontem, 1h, falando com todo mundo, inclusive com o arquiteto-chefe. Mandei as mensagens dela para o arquiteto-chefe. Então é isso, é sobre isso, né? É aquele cuidado que a gente volta lá atrás, né, pessoas? Com a minha obra ainda não tenho inscritos, mas eu vou pegar umas dicas com você para já começar a fazer uma pré-inscrição. Vamos embora, né? Muito bom. Esses percalços aí no meio do caminho, mas vamos voltar um pouquinho antes, quando você era lá da rede de academia. Em algum momento, chegou a ter alguma dúvida daquilo que você queria? E se você, quando você estava de gestor dessa academia, você pensava em ser o empreendedor? Nossa, dúvida? Todas. Todas as dúvidas possíveis passaram pela minha cabeça, né? Porque assim, quando você trabalha numa grande rede, né, onde existem procedimentos, né, processos, muito bem estruturada, muito bem organizada. Para mim foi uma escola sensacional. Eu aplico muita coisa de lá nos meus negócios hoje, né? Quando eu estava lá, você tem uma certa insegurança, né, Kenner? Você tem, é natural, porque você é um funcionário, né? Você é um CLT, tá lá, tá registrado. Só que na minha cabeça, o que eu fazia? O que estava no meu foco, né? Entregar resultado. Eu sempre trabalhei com entregar resultado, né? Porém, ao longo dessa linha do tempo, nessa rede de academias, né, nem sempre nela eu fui bem sucedido, nem sempre. Então eu tive que conviver com aquela trajetória não linear dos resultados, mas eu sempre levo essa frase, tá? Se você está aqui hoje, é porque você mais acertou do que errou. Ponto. Fato. Se você colhe o teu resultado, eu sempre desejei ter o resultado que eu tenho hoje, né? Então eu mais acertei do que errei. Agora, se eu não estou compactuando com o resultado que eu tenho hoje, essa frase ela inverte. Tá errando mais do que acertando, né? Mas aí que tá. Aí, pegando o gancho central nesse tema, o que você está fazendo com o erro? Porque quando eu estava nessa rede de academias, eu tive um momento, olha que engraçado, né? Olha a minha visão hoje com gerenciar equipes e a visão que eu tinha antes, né? Antes eu colocava um número na frente. Então eu queria entregar resultado a qualquer custo. Custe o que custar. Cuidado. Hoje eu falo, cuidado. Hoje, por exemplo, o Danilo é nosso gerente da equipe técnica, a Fernanda é nossa gerente do time comercial, eu sempre falo, cuidado com a cobrança. Cuidado com o resultado que você espera da sua equipe. Cuidado com a forma que você cobra os seus resultados. E lá atrás, eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. E o que eu fazia? Eu julgava o número. Eu colocava o número à frente de pessoas. O que aconteceu? Ao longo da minha linha do tempo, numa determinada época entre 2012 e 2015, eu era conhecido como o gestor, né, linha dura.
para falar uma palavrinha bonita aqui. Era o gestor linha dura. Poucas pessoas conseguiam trabalhar comigo. Vou repetir aqui, eu nunca fui, nossa, nasci com talento, treinar, não, né? Em um determinado momento, eu tinha muito contato com a diretoria, porque eu fazia muitos trabalhos na rede inteira. Eu acompanhava todas as unidades, né, junto com o time corporativo técnico. Num determinado momento, a minha equipe de algumas das unidades que eu coordenava mais de uma unidade, né, ao mesmo tempo, não estava performando, não estava entregando resultado. E aí o que aconteceu? Eu cheguei para a diretoria e pro presidente do grupo e falei, quero trocar. Daí ele falou assim, traz um relatório para mim de quantas demissões nos últimos 12 meses eu quero analisar junto com você. Falei, tá bom. Subi para minha sala, né, fui lá, imprimi o relatório, taraná, almocei, voltei do almoço, sentei com ele, vamos analisar os números? Eu falei, vamos. Aí começamos a analisar os números, né? Ele virou para mim e falou assim, por que eu tenho que desligar essas pessoas e não você? Eu parei. Aí ele falou assim, cuidado com o que você vai me falar agora. Eu respirei e falei, caramba, o que eu falo para esse cara agora? Né? Aí virei e falei assim, eu acho que você está colocando, na realidade você está acendendo a luz na minha sala que está apagada, né? Está escura a minha sala, né? Aí ele falou, pois é, eu acho que você primeiro tem que olhar para as pessoas. Aí ele falou assim, Richard Bilton é um mega empresário, presidente do Grupo Companhia Atlética. Ele virou para mim e falou assim, o que você acha de você acender a luz dessa sala, chamar um por um e conversar com eles, para saber o que eles acham a respeito da sua gestão e de você, pessoa. Ali, a partir daquele ponto, e aí a gente fala de resultados, né? O que me manteve aceso, ali eu falei assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Né? Eu queria mudar as pessoas através de números, e não é esse caminho. E aí eu fui buscar mentorias, eu fui buscar cursos, e nessa época tinha muito aquele lance, né? Coach, vai fazer coach. É uma crítica. Não faça crítica. É uma profissão. O coach veio muito referência dos Estados Unidos, treinador. E tem treinador de pessoas. E eu fui buscar isso. Quando eu voltei e eu comecei a chamar um por um, olha que engraçado. As pessoas assim, no final da conversa, nossa, é você mesmo? E aí eu vi o quão grave era a situação que eu colocava elas dentro de uma empresa. A partir daquele ponto, em 2015, eu comecei a cuidar de pessoas. Porque quase perdi tudo que eu tinha. E esse caminho que eu tinha poderia me levar para outros caminhos que não compactuavam com os meus valores ou com o meu sonho, ou com o meu desejo. Você sabe que, te cortando um pouquinho, esse relato que você está fazendo, eu escutei há 2 semanas atrás, que eu estava num evento, numa imersão em desenvolvimento, e eu escutei isso de um cirurgião. Ele é oncologista muito de renome aqui em São Paulo, no Brasil. E ele também é um excelente cirurgião, oncologista, enfim. E ele me contou essa história que ele era muito bem sucedido profissionalmente. Então, o perfeccionismo dele fez com que a equipe que ele geria não tivesse medo dele muitas vezes. Então, ele tinha que sempre estar demitindo pessoas. E ele começou a perceber que ninguém queria operar com ele. Então, ele não conseguia instrumentador, ele não conseguia o pessoal de apoio, a rede de apoio. Até que um dia o diretor do hospital chamou ele e chamou a atenção dele, para ele resgatar o eu dele. O que estava acontecendo com ele, né? Eram as pessoas ou o problema era ele? E, diferente de você, ele levou uma rasteira dentro do hospital e aquilo fez ele fazer uma reflexão para a vida dele. O que eu estou fazendo? Eu salvo vidas, eu cuido de pessoas, mas as pessoas que estão me auxiliando, que eu preciso dela, como eu estou tratando? Porque o meu perfeccionismo é meu. Então, elas nunca vão ser igual a mim, porque as pessoas são diferentes. Então, ele passou por uma transformação emocional muito profunda.
Ele fala que não é fácil, porque é o G, a personalidade dele, mas ele mudou muito. E hoje ele consegue viver muito em harmonia. O pessoal que falavam dele, enfim, na época, assim, ele conseguiu trazer para o lado dele e mostrar que realmente dentro daquele cara, daquela carapuça, existe uma pessoa humana que realmente quer o benefício para as outras pessoas. Mas foi através disso, desse impacto de alguém chamar a atenção, resgatar ele do fundo do poço que ele estava indo. Então, acho que é sobre isso. Pessoas precisam de pessoas. E pegando um gancho, né? Pessoas precisam de pessoas, né? e aí o seguinte, né? Lembra do primeiro cliente? Eu olhava para o número, eu não olhava para o primeiro cliente, né? Então, acho que ali foi o início de uma jornada que mudou minha vida. Ali mudou minha vida. Ali foi o start, onde eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui. E aí eu me destaquei na rede. Tanto é que quando eu pedi para sair, eles não deixaram eu sair. Eu fiquei 1 ano ainda. Eles falaram, não sai, por favor, fica aí, precisa treinar. Treinei pessoas, tal. Saí. Pessoas foram, voltaram. E eu saí. Falei, não, tomei a decisão e foi assertiva hoje. Isso é a importância de você ter pessoas ao seu redor que sejam seus conselheiros. Você precisa ter pessoas que é seu conselheiro, pessoa em quem você possa confiar, uma pessoa que possa te trazer coisas alegres e felizes para a tua vida. Então, a gente tem que saber separar algumas pessoas da nossa vida e poder contar com essas pessoas. Né? Com certeza. Para a gente ir trilhando a nossa... Você já falou, mas eu queria que você resumisse isso. Porque a pergunta é assim, ó, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? E aí eu vou seguir, que é o que você estava falando agora e o que a Keila falou, né? Qual foi o melhor conselho que você recebeu, digamos que em uma frase, e a mensagem? A mensagem que você vai deixar aí para mais de 7 bilhões de pessoas, baseado nesse conselho, ou nesse conselho na sua experiência de vida, e o que você falaria na sua mensagem? Ó, cara, o principal conselho que eu tive foi da Lu, tá? Onde, numa determinada época que a gente quebrou, a gente não, né? Eu duvidei até de Deus, né? Eu fui lá e briguei com ele. Aí ela falou pra mim, você tá brigando sozinho, né? Ele só vai olhar, ele não vai fazer nada. Pelo contrário, ele vai te mostrar o caminho e aí você anda, você vai com as suas pernas. Né? Ela falou assim, ó, a gente voltou ao ponto zero, que é onde a gente está hoje. Ela falou, você voltou para o marco zero e foi Deus que fez isso. Deus levou você até a Eco, que foi o seu início de carreira na gestão de pessoas, negócios, e falou, teu lugar é aqui. Ela virou para mim e falou assim, então honre isso e não desista. Isso não é por acaso. Não é por acaso. E aí eu olhei para ela e falei, caraca. Falei, é isso. E então a Lu foi o meu alicerce ali, né? A Lu, eu estava muito desequilibrado naquele momento, pós-pandemia, a gente tá dando algumas consultorias, mas sabe quando não fluía? E ela virou para mim e falou assim, não desista. Deus colocou você aqui nesse exato ponto, no teu marco zero, lá atrás, para de repente corrigir sua trajetória. E é isso que você tem que fazer agora. E na sequência eu recebi o convite dos meninos para entrar na sociedade, mas foi assim, no dia seguinte, e nós, tipo assim, parecia que eu tinha pedido isso, sabe? E aí eu ouvi do Carlão, principalmente, falando, cara, Deus que te trouxe aqui. Daí eu conectei as histórias, né? Conectei o que ela me falou. Então essa frase dela de tipo, esse é o marco zero, Deus te colocou aqui, para mim foi o forte. E se eu pudesse deixar uma mensagem para todo mundo, tem uma frase que eu vou colocar no meu livro, tá? E eu não sei ainda se ela vai em todas as páginas ou se ela vai numa página central, principal, que é o limite de seus resultados depende da inquietação de suas ações. Tá? Essa frase a gente criou na primeira mentoria que nós orientamos alguns personal trainers em Curitiba. A gente criou essa frase, eu e a Lu, né, nós criamos juntos, né, essa frase e eu uso ela até hoje. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta? Uma pergunta não. Na verdade, eu trabalho muito no meio de muitos estudantes e profissionais de educação física
que estão ali no início da sua carreira, né? Eu faço parte de uma universidade bem grande, uma faculdade lá em Sorocaba. Atuei aqui como docente em curso de pós-graduação na FMU, na área também da educação física. E eu vejo muita queixa em sentido de carreira, porque eles entram imaginando uma coisa, mas ao mesmo tempo a crença limitante dele já sai falando que ele não vai ganhar tanto, que ele não tem tanta possibilidades. E aí isso limita ele a investir em curso por conta da mentalidade. Pensando nisso, que conselho você daria para esses profissionais que estão ingressando não só na educação física, mas na fisioterapia ou em outra área? O que você pode deixar assim de mensagem para esses profissionais? Eu acho que tem alguns pontos muito importantes ali que eu deixaria de mensagem para esse cara que está saindo hoje, né? Primeiro deles, buscar conhecimento em outras áreas. Não é estudar só a área dele. Tá? Eu fui estudar vendas, eu fui estudar commodity, eu fui estudar network, eu fui estudar empreendedorismo, né? Eu fui estudar toda a logística de brand, de envelopamento. Você tem que estudar outras áreas. Estudar outras áreas. Outras áreas. O segundo passo é se especializar cada vez mais na área dele. E escolher um nicho. Ele precisa fazer isso. Ah, mas nossa, eu vou escolher um nicho agora. Vai. Sabe por quê? Na medicina é o seguinte, o cara se forma, aí ele vai para residência. Quando ele sai da residência, ele tem que escolher, cara. Ele não vai conseguir fazer... Pô, a não ser que ele queira ser um clínico geral para sempre, né? Daí é o cara que menos ganha na medicina. Tá, desculpa falar, mas é isso. Não estou desmerecendo, mas é o cara que menos ganha. Porque resolve tudo e nada ao mesmo tempo, né? É o famoso doutor de pirona. Entendeu? Beleza. E aí, o que acontece? O terceiro ponto, e o mais importante deles, é ter persistência. Cara, assiste aquele filme Fome de Poder. É a palavra central. É a palavra central. O filme tem muitas coisas boas e ruins, igual a série do Uber. Igual. Mas tira o que tem de bom, a persistência. E eu vou falar pra vocês, eu como atleta nunca desisti de nada. Tudo que eu comecei, até mesmo quando eu quebrei a cara, vou até o final quebrar. É sobre isso? É sobre isso. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então a gente vai chegando ao fim dessa aula, sei lá como é que chamam isso aqui. Nossa, eu posso contar uma outra coisa pra vocês? Claro. Antes de encerrar. Você falou, né, empresário, né, tal, tô no ramo fitness, indo pra padaria. Dia 1º agora, né, Lu? A gente assume um restaurante. Olha a gente só, dá consultoria sabia para disso. um grupo de restaurantes, e aí o dono, vem cá, ser meu sócio. Eu preciso do cara. E aí, dia 1º agora a gente assume. Ai, que coisa boa. Nós temos um lugar para treinar. Para comer pão. Nós temos um lugar para tomar café e ainda para almoçar e jantar, não sei o E é que. churrasco, hein? Jantar, mas, churrasco, vamos embora. Por isso que é legal você ter acesso, faça amizades com pessoas que vai te trazer algo de bom. Eu trago comida. Ai, me chama para comer que eu viro seu amigo. Muito bom. Pessoal, ó, compartilha essa aula aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a querer ser empresário, a querer mais do que aquilo que você tem hoje. Então é isso, nos vemos na próxima entrevista. Até mais. Até mais. Valeu.